Fala, meu povo, tá chovendo, chovendo mensagens aqui na caixinha. Tipo assim, professora, o STF legalizou o uso da maconha. Professora, eu posso usar a maconha agora tranquilamente na frente da polícia? Professora, houve uma descriminalização, então deixou de ser crime, então tá tudo liberado, é? Calma aí, pelo amor de Deus. Não vai abrir a boca para falar essas bobagens, não. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui para que vocês entendam de fato o que foi que aconteceu tecnicamente falando, ok? Então, vem comigo. Em primeiro lugar, o STF não liberou o uso da maconha, como estão dizendo aí. Não houve legalização nenhuma. O que aconteceu então? Houve uma descriminalização do porte para consumo pessoal da maconha. Atenção que eu estou falando. Porte para consumo pessoal da maconha. Por que eu estou dizendo isso? Porque para as demais drogas, como por exemplo crack, como outras drogas, como cocaína, entre outras e outras, continua sendo um ilícito penal, continua sendo crime. Aí você diz, então peraí, você está me dizendo que não é mais crime você portar para consumo pessoal a maconha. E aí você não está dizendo para mim que está legalizando, não? Não, porque eu estou dizendo que continua sendo proibido. Olha, atenção, continua sendo proibido, continua sendo um ilícito, continua sendo ilegal. Só que a única diferença é que deixou de ser um ilícito penal, ou seja, deixou de ser um crime, uma infração penal, e passou a ser um ilícito administrativo, ou seja, passou a ser uma infração administrativa. Vocês lembram da época da lei seca? Vou fazer um comparativo aqui, em que, antes da lei seca entrar, que as pessoas que dirigiam bebendo, elas sofriam infração administrativa, não tinha crime, ela não podia ser presa por isso. O que acontecia? As pessoas tinham apreendido a carteira, né, apreendia o carro, era assim que acontecia. Então, por quê? Porque era mera infração administrativa. Aí veio a lei seca e tornou crime agora essa conduta. Então, o que aconteceu agora é uma descriminalização, é o contrário do que aconteceu com a lei seca. Ao invés de ser crime, deixou de ser crime e passou a ser uma infração administrativa. Entenderam? Então não vem para cá dizendo que você pode sair portando e dizer que é para meu uso pessoal, que não cola não. Porque se isso acontecer, por exemplo, a polícia pegar e ver você ali utilizando ou portando uma determinada quantidade de maconha, lembrando que a gente está falando da maconha, você vai ser conduzido para a delegacia. E como é que eu posso ser conduzido? Sim, para poder identificar, para poder ver, né, inclusive lá se trata-se de consumo pessoal ou trata-se de um tráfico, e aí a sua droga, obviamente, vai ser apreendida e você vai ser notificado. O que acontece é que não vai ter TCO, ou seja, não vai ter termo circunstanciado, como a gente tinha antigamente. Porque antigamente o artigo 28, que trata do uso para consumo pessoal da droga, né, do usuário de droga, porque a gente tem o artigo 33 da lei de drogas que trata do traficante, que é o tráfico de drogas, do crime de tráfico de drogas, e tem o artigo 28 que trata do uso de drogas, aquele que faz uso de drogas. Então, ele vai ser, antigamente, quando ele usava, ele era conduzido para a delegacia e lá se lavrava um termo circunstanciado. E hoje a gente não vai ter mais isso. Pelo simples fato de não ser mais crime e ser apenas uma infração administrativa. Mas lembre-se, continua proibido, ok? Então, porque deixou de ser crime e passou a ser uma infração administrativa, obviamente a gente não tem, vai continuar não tendo, porque antigamente já não tinha, não gerava reincidência, né, uma condenação, porque a gente não tinha pena privativa de liberdade. Antes, quando a gente falava do artigo 28, do usuário, a gente dizia assim, existia o crime, existia, mas não existia pena privativa de liberdade, não existia pena de prisão, existia no máximo uma advertência, que eu sempre brincava nas aulas, eu dizia para quem foi meu aluno, sabe que eu dizia sempre assim, né, olha, sou eu bater assim e dizer, olha, ei, fulano, não fuma mais não, que não é bacana, viu? Não fuma mais não, que não é bacana. Isso é uma advertência. Então, isso seria o que a gente tinha no artigo 28. E hoje, o que a gente vai ter? Hoje a gente vai ter uma advertência, vai continuar sendo uma advertência, que vai ser uma infração, né, administrativa, uma sanção administrativa e um comparecimento, por exemplo, a um programa de recuperação. É basicamente isso que a gente vai ter para que o STF validou, né, para o porte de maconha para consumo pessoal. Também não vai gerar reincidência, como eu disse, porém, antigamente a gente tinha os maus antecedentes, gerava essa condenação,
né, transitada em julgado, gerava os maus antecedentes. Hoje, não gera, tá? Então, depois dessa decisão, como é uma infração administrativa, não vai, ele vai ficar com a fichinha limpinha, limpinha. Outra coisa, a fichinha penal. Teve uma pergunta que ainda me fizeram, que disseram assim, professora, e se por acaso eu estiver na minha casa, por exemplo, na porta da minha casa, ou então no quintal da minha casa, e eu estou fumando ali, eu estou usando a minha maconha para uso pessoal, a polícia vai poder invadir? A polícia não pode mais entrar. Então é outra coisa, porque antigamente permitia a entrada na residência. Hoje, com esta decisão, não permite mais a entrada na residência da pessoa que está usando. Se você está sentindo um cheirinho ali da maconha, o policial não vai poder entrar. E o STF agora, hoje ainda, ele decidiu que a gente tem de uma forma, vamos botar aqui como uma presunção, tá? Porque não é um critério totalmente objetivo para poder dizer se é traficante ou se é usuário, que é o caso da quantidade. Ele colocou como 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, né, que ele traz ali. Então, a gente tem uma presunção, trata-se de uma presunção relativa, porque vai ter que somar a outros elementos para poder analisar, para saber se ele é traficante ou se ele está utilizando para fins pessoais. E por que é uma presunção relativa? Como eu disse para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, se eu for encontrado vendendo drogas, mesmo que seja 40 gramas, como o STF traz esse limite, né, entre aspas, que não é um limite absoluto, mesmo assim, ele pode ser enquadrado em tráfico. Se ele tiver encontrado com instrumentos, por exemplo, para produção, como balança, como os pacotinhos com a maconha, com preços. Então, as circunstâncias da situação, do fato, é que vai dizer se ele vai ser considerado traficante ou se ele vai ser considerado usuário. Isso é muito importante a gente falar, porque todo mundo está falando, então 40 gramas eu posso, né? Ou 6 plantas fêmeas. Não, não é bem assim. Depende da circunstância que você vai ser encontrado. Então, toma cuidado com isso. Enfim, acho que deu para esclarecer um pouquinho, mas eu confesso que a gente ainda tem muito pano para manga aí. Eu acho que isso ainda vai render bastante. Agora é importante eu dizer que essa decisão, ela tem efeito imediato, tá? Então, assim, fiquem atentos a isso, porque a partir de agora já tá valendo. Então, o que eu posso dizer para vocês vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, fala comigo. E vamos lá aguardar as próximas cenas. E até mais. Dica da Bela para vocês.